Mas antes, veja essa história. Meu nome é Lígia e hoje eu vou contar a minha história. Eu tinha apenas 18 anos quando tudo isso aconteceu. E naquela época eu não pensei que minha vida mudaria para sempre por causa da minha irresponsabilidade. Eu morava com os meus pais e o meu irmão. O Heitor era 3 anos mais velho que eu. Como homem, ele tinha todas as liberdades, enquanto eu era criada numa redoma, com os meus pais e ele em cima de mim o tempo todo. Isso me deixava revoltada. Ele vivia seguindo os meus passos e eu tinha que fazer tudo escondido, porque os meus pais eram muito linha dura. O Heitor já estava desconfiado que eu andava aprontando. E na época eu comecei a sair com um rapaz que ele não gostava. Ele não tinha visto nada, mas alguém deve ter comentado alguma coisa. Eu me lembro dele dizer que se soubesse que aquilo era verdade, ele ia acabar comigo. Era minha palavra contra a dele. Eu dizia que era tudo mentira. Mas na verdade, eu estava completamente louca pelo Wagner. O Wagner era aquele tipo de homem que chamam de bad boy. Ele fazia muito sucesso com as mulheres e o jeito dele me deixava louca. Nós começamos a sair e eu ouvia falar que ele não prestava, que ele já havia se envolvido com muitas brigas e que ele era malandro, até que o carro que ele dirigia era roubado. Cada dia me falavam uma coisa e eu não acreditava em nada disso, porque ele era maravilhoso comigo, me tratava muito bem e as pessoas diziam isso porque tinham inveja. Ele era bonito, poderia ter a mulher que quisesse e os playboys da minha cidade não se conformavam em ver um cara pobre se dando bem com todas as garotas. Com ele, eu sentia que a vida valia a pena. Mas claro, era muito arriscado, pois a minha família não poderia nem sonhar que eu estava saindo com ele. Por isso, a gente era bem discreto. Ou pelo menos eu achava que éramos, até descobrir que eu estava totalmente enganada. O meu irmão não só viu a gente juntos, como foi na hora contar tudo para os meus pais. Assim que eu cheguei, eles estavam me esperando com uma cara horrível. Queriam saber onde eu estava. E mais uma vez eu menti. Falei que eu tinha ido na casa da Iris, a minha amiga. Só que eles já tinham ligado para ela e descobriram que eu não estava lá. Eles me pressionaram muito, mas eu não contei. E foi aí que o Heitor falou que havia me visto com o Wagner e que ele era um marginal. Na hora eu fiquei enfurecida. O meu irmão era um idiota. Ele se intrometia na minha vida só para se sentir o bom. E os meus pais já estavam completamente envenenados pelas coisas que ele deveria ter falado. E acabaram comigo. Disseram que eu estava louca. Onde já se viu me envolver com um tipo como Wagner? Eles foram categóricos. Eu estava de castigo e não poderia sair à noite durante um bom tempo. Eu tentei me explicar, mas eles me tratavam como criança. Na minha casa não tinha dessas. A gente era obrigado a fazer o que meu pai achava certo. E eu não fiquei por baixo. Claro que nos primeiros dias eu me desesperei. Eu queria me matar. A minha vida não fazia nenhum sentido sem o Wagner. Eu tinha certeza de que ele era o homem da minha vida. Eu matava a aula para me encontrar com ele e nós íamos para o motel. Não dava para fazer isso todos os dias, mas ele estava sabendo da situação e disse que no que dependesse dele estaria ao meu lado para o que der e vier. Eu cheguei a falar para ele de fugirmos para algum lugar bem distante, mas ele me disse que isso era loucura. Ele não ia deixar tudo para trás e que essas coisas não davam certo na vida real. Eu estava disposta a qualquer coisa para manter a nossa relação, mas eu tinha medo que ele acabasse desistindo. Às vezes eu ficava mais de 3, 4 dias sem ver o Wagner. Tudo para minha família não desconfiar. Era horrível ficar em casa toda noite. E acabei me afastando das minhas amigas porque todo mundo tinha uma vida social. E os meus pais continuavam mantendo aquele castigo. Na verdade, eu andava preocupada, pois a minha menstruação estava atrasada. E eu sabia que corria o risco de eu estar grávida. Mas não era a primeira vez. Sem contar que o meu ciclo nunca foi regular. E aquilo poderia ser somente uma ansiedade. Os meus pais viam que eu não estava feliz. Já havia se passado 3 meses desde que eles descobriram meu namoro. E eu comecei a convencê-los de que realmente eu havia terminado tudo com o Wagner.
Eu era jovem, eu precisava sair de casa, ver os meus amigos. Não dava mais para viver aquela vidinha de ir para a escola e voltar para casa. Eles conversaram entre si e decidiram que iam me liberar. Eu poderia sair, mas eu teria horário para voltar para casa, e ai de mim se eu não cumprisse. Como eu tinha horário para voltar, eu saía de casa mais cedo e ia me encontrar com Wagner no motel. Assim ninguém nos via e eu não corria o risco de alguma fofoca chegar aos meus pais. Eu acho que o fato da nossa relação ser proibida fazia com que tudo ficasse ainda mais excitante. Eu adorava estar com ele e a minha menstruação continuava atrasada. Já haviam passado mais de 20 dias e eu estava notando que o meu corpo estava diferente. Eu não sabia muito bem explicar como, mas eu sentia que algo estava mudando. Eu estava engordando, eu sentia mais sono. Eu achava que eu estava ficando feia. Cheguei a perguntar para o Wagner se ele tinha notado alguma diferença em mim e ele disse que não. Para falar a verdade, ele também estava diferente comigo. Parecia mais frio, já não tinha mais a mesma empolgação de antes. Será que isso era coisa da minha cabeça? Será que havia chance de eu estar grávida? Uma semana depois, eu acabei comprando um desses testes de gravidez de farmácia. Eu estava muito preocupada, mas alguma coisa me dizia que aquilo tudo era enganação, que eu deveria fazer aquele teste só para tirar isso da cabeça. Eu precisei esperar uma hora que não havia ninguém em casa, pois se eles descobrissem que eu comprei um desses testes, ia ser um escândalo. Os meus pais eram muito antiquados e foi assim que eu fiz tudo à risca. E quando eu vi o resultado, eu quase caí para trás. Eu estava grávida do Wagner. A minha primeira reação foi de desespero. Meu Deus, o que ia ser da minha vida quando os meus pais descobrissem? O que eu ia fazer com uma criança nos braços? Não, aquilo não podia estar acontecendo comigo. Eu fiquei uns 30 minutos chorando, até que de repente me veio uma luz. E eu comecei a pensar que talvez aquela criança fosse a minha esperança de poder ficar com o Wagner. Claro, se ele era o pai, a gente poderia se casar. E os meus pais teriam que aceitá-lo de qualquer maneira. Eu fui com toda a vontade do mundo contar para o Wagner, mas ele marcou comigo e não apareceu. Para falar a verdade, ele estava muito diferente, não se importava mais comigo como antes. E eu estava com medo dele ter arrumado outra. O que ele ia pensar quando eu dissesse que eu estava grávida, esperando um filho dele? A gente se encontrava e eu não conseguia falar. Eu fazia de tudo para não pensar no assunto. Eu queria aproveitar a vida, mas eu sabia que uma hora eu teria que acabar encarando os fatos e sendo realista. Nesse dia, ele chegou super atrasado e não deu nenhuma explicação. Me tratou com um certo descaso. Ele nunca foi o tipo de homem carinhoso, desses que vivem atrás de mulher. Eu sempre gostei desse jeito dele, mas eu sentia que ele estava mudado. Eu temia que essa notícia pudesse cair como uma bomba. E eu não podia ficar muito tempo na rua e combinamos de nos encontrar no motel em um outro dia. Levou quase um mês para que eu tivesse coragem e decidisse abrir o jogo com Wagner sobre a gravidez. A primeira coisa que ele me disse era que aquilo era uma brincadeira de mau gosto, mas eu mostrei o resultado do exame para ele e ele ficou louco. Disse que o filho poderia ser de outro homem, que ele não era de ninguém. Eu não acreditei no que ele estava falando. Como ele podia questionar a minha fidelidade, sabendo de tudo que eu fiz por ele? Eu falei para ele que se ele não quisesse o bebê, eu não teria o filho. E na verdade eu não me sentia preparada para isso. Mas ele tinha que me ajudar. Eu não tinha feito aquilo sozinha. E eu contava com ele para resolvermos a situação. E ele disse que eu tinha engravidado porque eu queria prender ele. E que ele estava pouco se lixando para mim, já que vinha pensando em terminar o nosso namoro há muito tempo. Mas não fazia isso porque tinha dó de mim. Quando ele disse que estava tudo acabado entre nós, eu pirei. E ele disse que nunca mais queria me ver. E ai de mim se eu o procurasse.
Eu fiquei desesperada. Nos dias que se seguiram, eu não conseguia pensar em outra coisa. Aquele bebê crescendo dentro da minha barriga e eu chorando minhas dores de amor. Como Wagner pôde ser tão canalha comigo? O que eu ia fazer quando minha barriga começasse a aparecer? Eu tinha que fazer um aborto. Era o único jeito. Eu sabia que ele poderia arrumar o dinheiro se quisesse. Ele tinha que arrumar, ou toda a minha vida estaria arruinada. O meu irmão veio falar que eu estava estranha. Queria saber por que